No aniversário de 80 anos de Maria Estela, desejamos homenageá-la fazendo uma retrospectiva de sua vida. Para melhor contar sua história, precisamos voltar à década de 1910, aquela tarde na estação ferroviária de Pires Ferreira, em que seus pais, José Teófilo e Maria Luísa, se conheceram. A pequena vila de Pires Ferreira contava aquela época com um momento certo de lazer, a passagem do trem que trazia passageiros de Fortaleza ou de Camusim com destino a Crateús ou vice-versa. O trem então era movido por uma máquina a vapor, conhecida como Maria Fumaça, visto as grandes baforadas de fumo que lançava aos ares e que se originava da lenha queimada para aquecer a caldeira. Seu apito estridente a anunciava a distância. Muitos acorriam à estação para aquele momento tão especial na vida daquela pequena comunidade. José Teófilo era natural de Granja e nasceu em 14 de agosto de 1887. Naquela tarde em que se encontrou com Maria Luísa, pelos familiares chamada carinhosamente de Isa, José viajava para Nova Russas a fim de visitar alguns familiares. O encontro de José com Isa fez surgir um romance entre os dois jovens. Tendo sérias intenções de casar-se com ela, José logo se preocupou em adquirir uma reserva financeira que o tornasse apto a assumir os encargos que a vida de casado lhe requisitaria. Foi com a esperança de obter recursos financeiros que ele deixou o Ceará com destino ao Amazonas. Era então o início da década de 10 do século 20. Entre 1890 e 1910, o estado do Amazonas chegou a produzir 40% da produção mundial da borracha. A economia naquele estado cresceu rapidamente, atraindo grandes empresas e milhares de imigrantes, entre estes, aquele jovenzinho de Granja. O amor o impulsionava a lançar-se a uma perigosa aventura, tornar-se então seringueiro no Amazonas. O trabalho de extração do látex era duro. José ainda teve que enfrentar a árdua tarefa de adaptação à vida na selva. O seringal era a unidade produtiva onde se tratavam relações sociais da produção muito diferentes da que ele conhecia. A sede administrativa e comercial do seringal era o barracão, onde morava o seringalista, dono do seringal, e para onde era levada a produção. Caminhando pelos varadouros, pequenas estradas que ligavam o barracão às colocações, como eram chamadas as áreas do seringal, onde a borracha era produzida a partir do látex coletado, o coração de José estava distante, junto à sua amada. Muitas foram as dificuldades, mas Deus o guardou de picadas de cobras, de doenças e de problemas que poderiam advir da parca alimentação, já que nada o seringueiro podia produzir para comer. Toda a sua força de trabalho devia ser empregada na coleta do látex. O seringueiro dependia dos víveres que lhe chegavam através do barracão ou dos negociantes fluviais que eram conhecidos como regatões. Entre as suas memórias do tempo de seringueiro, José contava que um dia, ao transitar por um varadouro, chegou a um trecho em que a estrada se interrompia por um vale de certa profundidade, no qual corria um igarapé, um riacho, como dizíamos nós. Para chegar à outra margem, havia duas linhas de madeira, uma para caminhar e outra para se segurar. José Teófilo não temeu atravessar aquela arriscada ponte e, ao olhar para baixo, viu uma grande sucuri, cobra amazônica que ataca pessoas e animais, quebra os ossos de suas presas e as engole. Ainda no impacto do susto, o jovem cearense ouviu o estalo da linha em que pisava e pediu com aflição o auxílio de Nossa Senhora do Livramento. Tão logo ele pisou na outra margem, a linha arrebentou-se e caiu no vale do Igarapé. Ao retornar ao Ceará, José apressou-se em ir a Parazinho, distrito de Granja, onde há uma capela dedicada a Nossa Senhora do Livramento, a fim de agradecer a Deus e a santa a grande graça recebida. Regressava à sua terra, trazendo uma pequena economia, fruto de seu trabalho na Amazônia. O casamento de José e Isa realizou-se então no dia 15 de julho de 1915. A seca não foi empecilho à concretização do sonho do casal. Passaram a residir em casa de propriedade do pai da noiva, senhor João Taumaturgo, que se situa atrás da igreja de Pires Ferreira. A manutenção da família era de fato um problema naqueles anos difíceis e José Teófilo não hesitou em se lançar mais uma vez no desconhecido. Comprou então 28 animais, entre burros e cavalos, e foi vendê-los no estado do Maranhão. Não poucas foram as dificuldades que encontrou nessa função de tropeiro: sol forte, chuva e a iminência de ataques de alguns animais selvagens. Mas
Deus o conduziu e, ao retornar, aplicou o dinheiro na compra de uma mercearia que se situava a alguns metros da casa de seu sogro, na direção poente. Entre as histórias que José narrava, destacamos uma. Seu pai contava que um dia levou uma surra de seu genitor por se recusar a bater em um escravo. Isa nasceu no dia 4 de março de 1894. Seus pais se chamavam João Taumaturgo Furtado de Mendonça e Maria Sinhá Martins Taumaturgo. Quando conheceu José, eles moravam em uma casa próxima à estação ferroviária de Pires Ferreira. Aquela família tinha o costume de se recolher após o almoço, regalia que se estendia a todos os serviçais da casa. Isa estudara no Ipu. Na época em que seus pais residiam naquela cidade, em Ipu, seu pai possuía uma alfaiataria e uma padaria. Posteriormente, a família mudou-se para Pires Ferreira, onde Isa tornou-se a primeira professora do lugar. Era Natal de 1926. Às 10 horas da manhã do dia 25, após a missa, o grande aniversariante presenteou a família com uma estrela que iluminaria muitas vidas por longos anos. Todos da casa se alegraram com o nascimento de Estela, especialmente seus pais e seus irmãozinhos, Amauri, João, Humberto, Sinhá e Dondon. Depois de Estela, viriam outros filhos, Miriam, José, Gerardo e Íris. Na década de 30, a renda da mercearia tornou-se insuficiente para manter a família, mas José e Isa não se abateram. Resolveram então arrendar o sítio Ipueirinha, que ficava a 3 quilômetros de Pires Ferreira e que era de propriedade do Dr. Fábio Saboia, que residia em Sobral. O valor contratado foi de 500 cruzeiros por ano. José tinha agora a atividade agropecuária. Passou a produzir algodão. Foi à distância que José fez seu pedido e recebeu a concordância de seu amigo. No beneficiamento da cana-de-açúcar, José contou com a ajuda de mais um amigo, o senhor Olímpio Costa, que lhe emprestou 2 juntas de boi para puxar o engenho. A família mudou-se para Ipueirinha no dia 15 de junho de 1935, um dia de sábado. Começava assim uma nova fase na vida daquela família. Apesar de ser ainda uma criança, Estela, acompanhada de seus irmãos, regava diariamente as fruteiras que seu pai plantara. Isa transferiu seu trabalho e instalou a escola na sala da frente de sua nova residência. Isa comentava para seus netos que aquela casa fora construída por braços de escravos há mais de 100 anos. Após 5 anos de trabalho, José vendeu toda a sua produção agrícola e pecuária e até mesmo seu cavalo, apurando um total de 30 mil cruzeiros para a aquisição do sítio, que foi avaliado em 45 mil cruzeiros. José conseguiu o complemento através de um empréstimo de 15 mil cruzeiros com uma pessoa de Sobral, operação avalizada por seu sogro. Ao se tornar adolescente, Estela foi estudar em Ipu, na casa de seu irmão Humberto, sendo muito bem acolhida por ele e por sua esposa Lenir. Um fato ocorrido nessa época foi a eleição de Estela para Rainha do Estudante de Ipu. A coroação aconteceu no dia 23 de agosto de 1947, em uma festa que se realizou na casa do senhor Alfredo Gomes, na Praça da Estação de Ipu. Recentemente, havia conhecido Osmar, que era recém-chegado de Sobral. Um romance se iniciava entre os dois. Do namoro, passaram ao noivado e depois ao casamento, que se realizou na casa grande do sítio Ipueirinha, naquela mesma sala onde funcionava a escola de Dona Isa. A cerimônia foi celebrada pelos padres Moraes e Benedito, este primo da noiva. Realizava-se o grande sonho de Osmar e Estela, que se alegraram diante da perspectiva de um futuro muito feliz. Passaram então a residir na cidade de Ipu, na Rua da Itália, tendo morado em 2 casas naquela mesma rua. A família foi crescendo. Deus presenteou com muitos filhos: Francisca, Vera Lúcia, Rosa Leda, Thelma Regina, Joaquim Juscelino, Antonilda, Paulo Rômulo e Cláudia. De 1954 a 1959, a família residiu em Ipueirinha. No dia 13 de agosto de 1959, transferiu-se para Crateús, onde Osmar passou a trabalhar no 4º Batalhão de Engenharia da Construção, assumindo o cargo de contador daquela unidade militar. Nova mudança, em 28 de maio de 1978, trouxe o casal novamente para a Ipueirinha. Aí, permaneceu até 29 de agosto de 2003, quando se transferiu para Ipu. Estela sempre cuidou de seus filhos com muita dedicação. Narramos um fato que demonstra esse desvelo. Todos os dias, a partir de 14 horas, supervisionava o estudo deles e tomava-lhes a lição.
algumas vezes com a palmatória sobre a mesa para punir os displicentes. Raríssimas vezes, entretanto, a palmatória foi usada, pois em geral todos decoravam as lições, como exigia o estilo de educação da época e para se prevenir do castigo com a palmatória. Deste modo, seus filhos adquiriram o hábito de estudar, o que concorreu para adquirirem uma bagagem cultural. Agora, residindo no Ipu, estando os filhos já casados, Osmar e Estela vivem uma nova etapa de sua existência. A vida lhes trouxe algumas dificuldades, mas Deus os recompensou com muitos momentos de alegria, como este em que a família se reúne para celebrar o amor de triunfo sobre todos os espinhos. Louvado seja Deus! Parabéns, Dona Estela!